Como é que eu vou fazer esse eleitor, essa eleitora sair de casa? Sabe que nessa onda de abstenção tem crescido o número de buscas por multas eleitorais na internet. Pois é. E quais são as perguntas que costumam aparecer? Quanto é a multa para você não voltar para votar? Se eu tiver de pagar a multa, onde é que eu tenho que pagar essa multa? Quais problemas podem ocorrer se eu não for votar? Essas perguntinhas que o santo Google tem visto e tentado responder, né? Vamos aqui dar uma olhada em alguns números. Olha só no mês de outubro, 1.150. Essa é a porcentagem de aumento de busca por esses termos envolvendo multas eleitorais somente no mês de outubro. Quando a gente compara com 2018, com a última eleição presidencial, mais de 150%. 150% a mais de buscas. E quais são os estados onde essas buscas mais foram feitas? Olha lá, Rio de Janeiro, Capital Federal, Santa Catarina, Goiás e São Paulo. Lembrando que quem não votar nem justificar precisa pagar uma multa na Justiça Eleitoral. A falta tem um custo de R$ 3,51 por cada turno. Então, se você não votar em 2, você vai ter de multiplicar 3,51 vezes 2, lógico que dão R$ 7,02. Aquela que não quer se complicar. Ela tentou fazer, parecia cola, né? Parecia uma cola aqui, né? Você colava na escola quando você fazia a prova? Não. Uma vez eu colei e contei para o professor. Mas essa história eu te conto aqui. Mas é que eu não quis chatear meu professor de matemática, né? Já pensou Justo. a jornalista não saber fazer 3,51 Eu que tenho filho vezes agora, 2? eu nunca colei, tá? Bom, aí é tu que me dizes, meu caro. Yuri Pita, 3,51 a multa por turno. Na cidade de São Paulo, a passagem de ônibus custa mais de R$ 4,00. 4,40. Aí, se você for fazer uma conta básica, sai mais barato. O custo de oportunidade. E isso deixa as campanhas enlouquecidas, né? Tem um pouco disso. Bom, pelo menos parte das campanhas. Porque a corrida está muito parelha, muito acirrada, e aí todos os detalhes acabam pesando, inclusive nisso. E é curioso essa busca, esses dados que você estava mostrando, Elisa, por coincidência, ontem eu estava conversando com o Manuel Fernandes da Bytes e a gente tocou um pouco nesse assunto. Ele, na verdade, estava monitorando isso e me deu uma atualizada com alguns dados. A concentração de buscas agora neste segundo turno, comparando com 2018, com a mesma época, esses poucos dias que faltam para o segundo turno, ela de fato está mais alta. Desses estados que vocês citam, ele tinha me mencionado São Paulo. Pensando nos 4 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, tem alta na Bahia, tem alta em Minas. No Rio de Janeiro ele não tinha detectado alta na comparação com 2018, mas São Paulo uma alta bem maior, acima de 2 vezes mais do que em 2018, o que é curioso. Não por acaso, aí a gente começa a fazer algumas conexões com o resultado do primeiro turno. É um dos lugares dos estados em que os candidatos de terceira via, ou seja, nem Lula nem Bolsonaro, tiveram uma votação maior. Então, muito provavelmente tem eleitor desses outros candidatos, seja de Simone Tebet, Ciro Gomes, Felipe Dávila, Soraya Tronic, que quer saber, eu não gosto de nenhum dos dois e vou pagar a multa e quero ver como. Esse ano tem uma facilidade para justificar o voto, para quem não está na sua cidade de votar, porque pode fazer isso pelo próprio aplicativo facílimo, né? da Justiça Eleitoral. É bem mais fácil do que ir até um cartório. Você teve uma eleição que eu não consegui votar, e era engraçado porque era uma eleição que eu não estava nem trabalhando na cobertura. Eu me atrapalhei com o horário, não cheguei no segundo turno de 2008. E aí depois fui no cartório justificar, é tranquilo, é essa coisa. Mas até dependendo da situação, você tem jeito de fazer isso de uma forma mais simples e nem precisar pagar a multa se justificar no próprio dia estando em outra cidade. Yuri, só uma dúvida rapidinho. Quem é esse eleitor ou essa eleitora que eventualmente não sente vontade de votar? O que as pesquisas dizem? É alguém que não gosta de nenhum dos dois candidatos? É alguém que não acredita na nossa estrutura democrática? Eu estou cansado, o que eu vou fazer lá? Mais fácil pagar R$3,50? Quem é essa pessoa? Não, geralmente quem a gente vê que não vai votar no segundo turno e foi no primeiro é quem apostou em um outro candidato ou prefere um outro candidato que não chegou até o segundo turno. Por isso que, historicamente, menos eleitores vão às urnas no segundo turno do que em relação ao primeiro turno, seja nas eleições presidenciais, seja nas estaduais. Tem aquela situação até inusitada de candidato perder voto do segundo turno para o primeiro. Na corrida presidencial, o caso mais notório, o caso único, né, na verdade notório, é de 2006, com Geraldo Alckmin, na época no PSDB, tendo menos votos do que
do que teve no primeiro turno. Mas numa eleição em que a vantagem de Lula, presidente candidato à reeleição, para Alckmin, candidato à oposição, era muito grande. E os candidatos que eram os nem da época, Heloísa Helena e Cristóvão Buarque, tiveram performances muito baixas, parecidas com as que Simone Tebet e Ciro Gomes tiveram nesse ano. No caso estadual, tem um caso notório que foi em 2018 em Minas Gerais, que aconteceu com Antônio Anastasia do PSDB também. Romeu Zema chegou no primeiro turno como uma surpresa e terminou em primeiro lugar e foi eleito no segundo turno abrindo a distância, inclusive com redução de votos de Antônio Anastasia, meio nessa linha de que o eleitor dele falou, a corrida está perdida. Numa eleição como a de agora, para a gente concluir, que está tão acirrada, não vai ter isso não. Quem não vai votar é porque não gosta nem de um nem de outro. Estrategistas de campanha não devem estar dormindo. Yuri Pita, obrigada, hein? Até mais, Nem a gente, né? Nem a gente, que dirá quem está lá no olho do furacão. Que dirá quem está tendo de tomar decisões.